Bem, gente, eu vou falar aqui um pouco sobre a prática de ovos, um ovo cozido. A disciplina é técnica dietética, professora Poliana Cristina de Almeida Fonseca, turma 2, Teresina. O grupo é formado por mim, o Alisson, pela Lívia e pelo João Alves. Vou falar aqui um pouco sobre a introdução. O ovo ele é um alimento completo e de alta qualidade e de um preço acessível. Também um alimento mundialmente consumido e rico em proteínas de alto valor biológico, vitaminas do complexo B, A, E e K, minerais como ferro, fósforo, selênio, zinco. Também é uma fonte importante de colina, um importante componente do cérebro humano. Falar aqui um pouco sobre material e método. Realizou-se a prática em uma da casa de um dos graduandos da disciplina. Utilizou um fogão, 6 unidades de ovos de galinha, uma panela média de alumínio com 780 ml de água para cobrir totalmente os ovos. Isso é importante. Então, na cocção, é importante você adicionar água que cubra o ovo totalmente. Bacias para separação e controle de ovos, uma balança digital de cozinha e uma faca, de acordo com o próximo slide. Os ovos eles foram levados à cocção após a água entrar em estado de fervura ou ebulição, e cada ovo foi retirado em um tempo determinado e descascado a partir a partir descascado para avaliação. O primeiro ovo foi com 4 minutos, o segundo ovo com 5 minutos, o terceiro ovo com 6 minutos de cocção, o quarto ovo com 7 minutos de cocção, o quinto ovo com 8 minutos e o último ovo, o sexto, com 10 minutos. Então, quando eu controlava através do celular, o cronômetro, a partir do que eu colocava os ovos, eu fazia a contagem. Quando dava 4 minutos, eu tirava o primeiro ovo, eu separava o ovo, guardava. Depois eu tirava o segundo ovo, com todo cuidado para não misturar, guardava em um local, numa bacia, só que um canto diferente. O terceiro ovo com 6 minutos e por aí foi. Aqui é a imagem inicial da panela, da balança, da bacia com os ovos. Aqui já tinha água, já tinha uns 780 ml. Aí foi o momento que eu pesei a água, já que grama e ml são grandezas totalmente proporcionais. Material e método. Aqui é a água no ponto de ebulição, então aqui são 780 ml em ebulição. Aqui demorou mais ou menos 4, 5 minutos para a água ficar assim, em fervura, vamos dizer assim. Aqui foi onde eu fiz o controle dos ovos, então aqui eu organizei assim, eu coloquei o primeiro ovo aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui. Eu coloquei os ovos após 4 minutos, aí nesse momento eu apertei o cronômetro e comecei a cronometrar, e aí eu fiz a análise dos ovos. Após 4 minutos de cocção, a casca não se desprendeu totalmente da clara, a clara ficou levemente firme, a gema totalmente amolecida em estado líquido. Tanto a clara como a gema, elas ficaram meio assim líquidas, só que a clara, ela ficou, vamos dizer assim, mais firme do que a gema. A gema, vocês podem ver que ela derramou, porque durante eu fazendo descascamento, como não estava totalmente a clara cozida, quando eu estava fazendo descascamento, eu acabei rompendo um ovo, vamos dizer assim. Aí vazou a gema. Ela está totalmente líquida. Após 5 minutos de cocção, a casca novamente não se desprendeu totalmente. Então, mais uma vez, eu tive esse problema, né, no descascamento, mas já foi notado uma maior facilidade no descascamento. Tive uma facilidade, mas rompeu do mesmo jeito. A clara ficou mais firme do que o primeiro ovo, mas ainda amolecida. A gema ficou em estado líquido, porém foi notado um líquido mais grosso do que o do primeiro ovo. Então, no primeiro ainda estava líquida, nessa ainda está líquida, mas porém a gema está um pouquinho mais grossa. Já deu para perceber que ela estava um pouquinho mais grossa. Após 6 minutos de cocção, já deu para notar uma diferença. Não teve pouca dificuldade em descascamento, e por isso a clara teve sinais de machucado
Quer dizer que mesmo eu não tive praticamente nenhuma dificuldade com esse ovo após 6 minutos, porém, durante o descascamento, como a clara não está totalmente, vamos dizer assim, firme, eu acabei que machucando ela sem querer. A clara se mostrou um pouco mais firme do que o ovo 2, dá para vocês notarem. Ó. Olha a diferença aqui eu não sei se a imagem está muito boa para vocês, mas aqui dá para perceber que ela ainda está com um estado meio amolecido. Aqui não, ela já está um pouquinho menos amolecida, mas ela já está assim, mais firme. Ela não se partiu durante o descascamento. A gema tomou forma circular, então a gema ela já não escorreu, vamos dizer assim, ela já ficou naquela forma ali meio fina, circular. Isso se mostra pela tonalidade de sua cor, com o amarelo mais escuro. Então, assim, ela ainda está levemente líquida. Como vocês podem notar aqui, tem um amarelo meio escuro. Isso aqui é um indicador que ela está ainda em estado líquido. Mas se vocês olharem na borda, já dá para notar um amarelozinho mais claro. Isso aqui já é o início do cozimento dela. Após 7 minutos de cocção, a principal diferença notada foi na gema, ficou mais sólida, e a parte amarelada escura ficou mais centrada. Aqui, a parte líquida, o amarelo escuro, ficou mais centrado no meio aqui. Nas bordas já começou a tomar a forma do amarelo claro, aqui nas bordinhas da gema. A questão da clara, ela particularmente eu não notei muita diferença. No descascamento eu tive a mesma, acabei machucando ela do mesmo jeito, não rompeu, mas eu ainda mesmo assim ainda notei um pouco assim de fragilidade ainda na gema, ainda não está totalmente firme, na clara, perdão. Com 8 minutos eu já tive pouca dificuldade no descascamento. Na verdade, eu não tive dificuldade no descascamento. A clara, ela já saiu sem muitos sinais de machucado. Se vocês olharem aqui para baixo, tem tipo um vácuo. Isso aqui já mostra como ela já estava firme, porque normalmente um ovo não é total, vamos dizer assim, ele não é cheio totalmente, entendeu? Então, esse vácuo aqui é por causa disso. Aqui na questão da gema, já dá para perceber, ó, a questão do amarelo claro já tomando mais forma, já ficando maior aqui nas bordas, ó. E no meio continua o amarelo escuro. O último ovo é com 10 minutos de cocção. O último ovo mostra uma clara totalmente firme e consistente e uma gema totalmente circular, sólida e com tonalidade totalmente amarelada. Só que de forma mais clara, o que indica um cozimento total. Então aqui ó, dá para vocês verificar a questão da tonalidade dela. Olha a diferença do ovo com 8, 7 e o dos 10. A questão da mudança da cor dela. Aqui tá mais. Olha o amarelo escuro. E aqui o amarelo claro. A questão da clara também, ó, ela já ficou totalmente firme. Eu não tive dificuldade com esse ovo. Não machucou esse ovo. Não tive nenhum problema com ele. Foi muito fácil fazer o descascamento dele. Aqui foi uma outra análise. A questão aqui do peso bruto do ovo deu. Normalmente é um ovo que fica ali entre 60 e 61 gramas. Aqui esse ovo cozido, o ovo já cozido, sem a casca, ficou 51. Então, a diferença de PB e PL ficou aproximadamente 10 a 11 gramas. Conclusão. Então, assim, é possível concluir que o ovo muda suas características sensoriais e físicas dependendo do tempo de cocção. Quanto maior o tempo, de 0 a 10, de cocção, mais a gema e a clara ficam firmes, em um estado mais sólido. Então, assim, a partir de 7 minutos, 8, 9, já é notada essa consistência. Eu acho inapropriado o consumo do ovo com 6, 5 e 4. Mas depende de cada um. Mas o indicado mesmo é o com 10. Mas o com 8 e o 9 já foi notado assim, sabe? O ovo já tem aquela forma que a gente espera de um ovo. Um ovo, uma clara consistente, firme, uma gema também consistente, firme, totalmente cozida. E aqui são as nossas referências, gente. Muito obrigado.